Olha o que a palavra do Eterno nos diz. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Perguntou isso porque sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou novamente Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais alto, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Amém. Deus não é justo. Deus é injusto. Foram essas palavras que certo pastor ouviu em seu gabinete. Como pode Deus, sendo justo, não me fazer chegar à posição que eu precisava chegar? Como pode Deus, sendo todo justiça, fechar os seus olhos para tanta maldade, para tanta injustiça, que não só eu sofro, como todos os outros, toda a multidão, toda a população? Como pode Deus, sendo justo, não me abrir a porta que eu preciso entrar? Não transformar situações adversas que eu enfrento? Como pode Deus ser justo e a vida seguir assim? Como pode Deus ser justo e tirar de mim quem eu mais amo? Como pode Deus ser justo e fazer com que eu enfrente uma doença terrível? Como pode? Como pode Deus ser justo e dar para essa pessoa a chance de um novo recomeço? Deus não é justo. Deus é injusto. Essas foram as palavras escutadas por um pastor dentro do seu gabinete pastoral. Eu acredito que todos nós já nos vimos em uma situação ou observamos alguém em alguma situação delicada, chamada por nós de injustiça, e vivendo ou observando essa situação, nós nos perguntamos, como é que funciona a justiça de Deus? Como é que funciona essa justiça de Deus? Ou até mesmo você já pode ter se sentido amedrontado diante da justiça de Deus. É ou não é? Eu, pelo menos, cresci na igreja tendo medo da justiça de Deus. O Deus justo que não vai passar pano para os meus pecados.
Talvez em algum momento da sua trajetória você já desejou que Deus fizesse justiça. Justiça para alguém que lhe fez muito mal. E ao mesmo tempo que desejou que Deus fizesse justiça para esse alguém que lhe fez muito mal, desejou também que Deus tivesse misericórdia de você ou de alguém que você amou muito, amava muito, ama muito. Por diversas vezes, queridos, por diversas vezes, a justiça de Deus é injustiça aos olhos humanos. Por diversas vezes, a justiça de Deus é injustiça aos olhos humanos. E a primeira razão que a gente encontra nesse texto que nós acabamos de ler juntos é porque a justiça de Deus não é a justiça humana. A justiça de Deus não é a justiça humana. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas nós temos o mau hábito de projetar em Deus a nossa forma de pensar. Nós temos o mau hábito de projetar o nosso jeito de viver, a nossa lógica humana, para Deus. E eu quero te dizer que se o caminho que você for tomar for esse, para tentar compreender a justiça divina, você vai falhar miseravelmente, porque a justiça de Deus não é a justiça humana. Não cabe dentro das lógicas humanas. Não cabe dentro da nossa compreensão humana. Não tem a ver com a nossa forma de enxergar o mundo, a realidade. As Sagradas Escrituras, essa que tem em minhas mãos e que vocês também têm, e que nós acreditamos que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, ou não é? As Sagradas Escrituras nos levam a crer que quando Deus é o centro da nossa vida, todas as outras coisas estão no seu devido lugar. Até aqui faz sentido? Está todo mundo comigo? Então as Escrituras nos ensinam isso, a gente cresce aprendendo isso dentro da igreja. Deus é o centro da nossa vida e quando é, todas as outras coisas permanecem organizadas no seu devido lugar. O problema começa quando a nossa compreensão sobre quem Deus é consiste numa compreensão distorcida. Afinal, quem é esse Deus que está ocupando o centro da sua vida? Nós podemos fazer parte aqui da mesma igreja e eu posso te dizer, Marisa, Deus é o centro da minha vida. E você pode me dizer, Fernanda, Deus é o centro da minha vida. E ainda assim nós podemos estar falando sobre deuses diferentes, sem nem sequer nos darmos conta disso. Faz sentido, gente? Nós temos esse mau hábito de construir imagens das pessoas na nossa mente. Não fazemos isso só com Deus. Fazemos isso uns com os outros. Nós projetamos expectativas e quase sempre as pessoas não agem de acordo com as nossas expectativas. Elas não agem de acordo com aquilo que a gente esperava que elas fizessem. Então nós nos frustramos. Em muitas situações nós não nos relacionamos um com o outro. Nós nos relacionamos com a expectativa que nós criamos sobre o outro. E quando essas expectativas são frustradas, o que não é um ponto fora da curva, é rotineiro, a gente se frustra o tempo todo, com os outros e com a gente mesmo, inclusive com Deus. Quando essas expectativas são frustradas, nós fragilizamos as nossas relações. Nós temos as nossas relações estremecidas. Nós nos encontramos em crise. E às vezes até chegamos ao ponto de romper as relações. Um com o outro. E as nossas relações, a nossa própria relação com o Eterno, com Deus. Bom seria se a gente fizesse isso apenas entre nós, mas não, nós fazemos a mesma coisa com Deus. O que é um completo, um absoluto equívoco, queridos. Olhem bem para mim. Prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Deus não age de acordo com a nossa expectativa.
Deus não age de acordo com a nossa expectativa. Deus não tem compromisso de ajustar quem Ele é, aquilo que a gente quer que Ele seja. E Deus tampouco é um espelho de quem nós somos. Eu me lembro quando eu fui para o seminário, lá em Arujá. Gente do céu, eu já falei aqui algumas vezes, né? Talvez eu fale até o resto da minha vida. Que 3 aninhos difíceis. E eu lembro que eu cheguei lá, eu sou toda expansiva, toda comunicativa, até um pouco espalhafatosa. Fazer o quê, né, gente? Vem no pacote. E eu lembro que eu cheguei lá e eu enfrentei uma série de situações muito complexas, delicadas. E não foi legal, né? Eu morava numa casa com 7 mulheres, era a casa das 7 mulheres, dá para pegar essa referência. E nenhuma delas queria dividir quarto comigo. Que coisa boa, não é? Gente, como era difícil, elas organizavam o jantar, todas se combinavam, conversavam, jantavam juntas, era a nossa casa e elas não me chamavam. Era muito difícil, foi um tempo muito difícil. E faziam isso porque elas construíram uma imagem a meu respeito a partir das coisas que elas ouviram falar sobre mim. Então, elas escutaram falar coisas sobre mim, criaram uma figura, e por criar essas expectativas que não correspondiam a quem eu era, elas se afastaram. Elas deram os passos para trás, não foi nenhum passo, deram vários passos para trás. E eu me lembro que a líder da nossa casa chegou ao ponto de ter que sortear quem ia dividir o quarto comigo. Que humilhação. E a Flor, a Flávia, que a gente chama carinhosamente de Flor, ela foi a escolhida. E quando ela teve a oportunidade de dividir aquele espaço comigo, inevitavelmente conviver comigo, me conhecer de fato, eu me lembro dela olhar nos meus olhos. E eu me lembro dela emocionada, arrependida, me dizendo assim: me perdoe, porque eu criei sobre você uma imagem de quem você não é. E por isso eu me afastei. Mas agora que eu estou te vendo de fato, eu estou conseguindo compreender as coisas e eu quero caminhar com você. Por que eu estou dando esse exemplo? A gente faz isso o tempo todo. E nós fazemos isso com Deus. Então, dependendo das expectativas que a gente cria sobre Ele, e aí vem a realidade, a gente se afasta. A gente se afasta e perde a oportunidade de conhecer Ele de fato, de descobrir que justiça de Deus é essa. A gente escuta muita coisa sobre Deus. A gente escuta coisas sobre Deus o tempo todo, dentro e fora da igreja, é ou não é? Mas nem tudo aquilo que a gente escuta sobre Deus corresponde a quem de Deus de fato é. Faz sentido para vocês até aqui? Olha que curioso. A construção que nós fazemos de Deus a partir daquilo que a gente escuta, que não está alinhado com quem Ele é de fato, nos afasta e bagunça as demais coisas da nossa vida, não é? Porque quem está ocupando o centro da nossa vida é um Deus diferente do nosso Deus. E o movimento precisa ser o contrário. Nós precisamos discernir a nossa justiça à luz da justiça de Deus. E não a justiça de Deus à luz da nossa justiça. E quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, me salta aos olhos alguns personagens interessantes. O texto começa dizendo que os grandes arquitetos dessa condenação de Jesus são quem? Os sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, ele usa esse termo aqui na Nova Versão Internacional, e todo o sinédrio. E a literatura bíblica, a passagem bíblica vai nos revelar que eles arquitetam essa condenação por um motivo. Qual é? Apressados em julgar, em condenar, em apontar o dedo para Jesus, eles fazem isso por inveja. O texto diz que a razão pela qual condenam a Jesus é inveja.
Diz assim: sabendo que fora por inveja que os sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. E não bastando fazer isso tudo por inveja, esse grupo também se empenha em manipular a massa para que a massa haja de acordo com as suas próprias intenções. Olha aí a justiça humana, que coisa boa. Imagina se a justiça divina fosse um espelho da justiça humana. E aí você pode pensar: nossa, esses religiosos, viu, complicado, esse povo ruim, ou raça ruim. Gente, nós não estamos falando só sobre eles. A gente pode não ter estado lá para condenar Jesus, mas a gente faz isso o tempo todo. Quantas e quantas vezes a gente não condena as pessoas por inveja? A gente mascara, né? Fala, é por outro motivo. Mas no fundo, sempre tem uma pitada de inveja ali. O segundo grupo que surge é o grupo multidão. A galera, o povão. A comissão que é convocada por Pilatos, que é a multidão, se mostra irritada, ou seja, eles gritam: crucifica-o, crucifica-o. Através de grandes gritos, eles rejeitam qualquer tipo de diálogo. Eles não querem dialogar, do contrário, eles pressionam Pilatos para que aquilo que eles desejam seja feito. Mas, gente, por quê? Pensem um pouquinho comigo. Por que é que a multidão tinha tanto interesse em condenar Jesus? Estava ganhando alguma coisa com isso. Muitas interpretações bíblicas, e tem várias correntes teológicas interpretativas, mas muitas interpretações bíblicas dessa passagem dizem que a multidão recebe recurso, dinheiro, promessas, para fazer o que faz. Justiça humana. Imagina se a justiça de Deus fosse baseada na nossa justiça humana. Quantas e quantas vezes, gente, a gente não comete injustiças porque a gente está sendo beneficiado de alguma forma? Não precisam te dar um cheque. Quem usa cheque hoje em dia, né? Não usa mais. Não precisam te dar um Pix. Ninguém precisa te dar um Pix, mas às vezes você age de acordo com... Você age diante da situação de acordo com aquilo que vai te beneficiar. Ou pelo menos age de acordo com aquilo que não vai te prejudicar. Mesmo que você saiba que a ação mais justa é, muitas vezes, sair no prejuízo. E o terceiro grupo o terceiro grupo é boa. O terceiro grupo é representado por Pilatos. Pilatos até tem uma figura assim, até certa parte, de bom moço nessa história. Porque ele tenta, por 3 vezes, limpar a barra de Jesus. Isso é interessante, porque Pedro nega Jesus quantas vezes? Eu fiquei pensando nisso enquanto eu li o texto. E quando a gente vai... A Bíblia, gente, ela tem muitas simbologias. Os números não são por acaso. Isso é muito interessante quando você estuda a fundo. 3 vezes significa negar em absoluto. Então, quando Pilatos tenta por 3 vezes... limpar a barra de Jesus, mas não o faz, é como se ele estivesse entregando por absoluto Jesus. E Pilatos viu nessa tradição, vocês veem que o texto diz que eles tinham a tradição de, na Páscoa, libertar um dos prisioneiros. Pilatos vê nessa tradição a oportunidade de escapar desse dilema pessoal. Ele não queria condenar Jesus. Ele não via em Jesus culpa. Ele nem achava justo que Jesus fosse condenado. A narrativa nos leva para essa compreensão tranquilamente. Mas o pessoal escolhe quem? Barrabás. E é interessante que o texto diz que, olha lá, verso 15, desculpa, eu fiquei procurando aqui. Verso 15. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás. Eu não quero, não acho justo, mas vou me indispor com a multidão? Não vou. Justiça humana. Graças a Deus, eu quero ouvir um glória a Deus. A justiça divina não é baseada na justiça humana. Glória a Deus, ela não é.
Gente, estávamos todos na roça, como fala, na lama, não sei qual a expressão, mas enfim, estaríamos todos perdidos. A justiça de Deus não é justiça humana. E é por isso, inclusive, que algumas vezes a gente entende que a justiça de Deus é injustiça. Quando a gente é criança, eu acho que isso é mais fácil de perceber e dói menos de escutar. Mas a criança, ela tem um jeitinho de manipular a situação para que ela saia em vantagem. A Bela está com um negócio agora que ela vira para mim e fala, não é justo. Ela faz maior drama. E às vezes assim, não é justo porque ela não vai ganhar o que ela quer. Então, às vezes, porque nós temos que abrir mão daquilo que a gente deseja ou das expectativas que a gente criou, a gente entende que a ação de Deus é injusta. Às vezes, olhando para nós mesmos e para o nosso próprio benefício, nós dizemos como esse rapaz que disse para o pastor, Deus não é justo, Deus é injusto. Como pode ele me deixar na mão? O que é me deixar na mão, né? Não fazer tudo o que eu quero? Então, a justiça de Deus não é a justiça humana. Mas a outra questão, a outra coisa que nos faz caminhar por esse lugar de entender que a justiça de Deus é injusta, é porque a justiça de Deus é misericórdia. A justiça de Deus é misericórdia. Nós não sabemos muito sobre esse personagem chamado Barrabás, a não ser aquilo que a gente lê nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos apresentam essa mesma perícope, essa mesma história, e anunciam o nome desse homem. E quando a gente junta todas essas peças, a gente percebe que ele foi um criminoso notório, ele era um preso político. Ele tinha, inclusive, acabado de participar de uma rebelião na cidade, e ele era ladrão, tinha cometido assassinato. Dentro do nosso contexto, ele seria mais um desses terroristas aí esperando a hora para ser executado, para morrer. Os evangelistas, eles mencionam aqui que tinham o costume de conceder anistia. Então, na Páscoa, como eu disse para vocês, um prisioneiro era escolhido pelo povo. E eu fico pensando assim, como que deve ter sido para Barrabás, esse criminoso, esse preso político, esse assassino, ver as portas da sua cela serem abertas e ele sendo chamado, não para ser executado, mas ele sendo chamado para ser colocado em liberdade. Faça o exercício aí, 1 minutinho de pensar como que é estar na pele desse homem. Eu imagino, John Stott diz que ele deve ter tropeçado perplexo diante dessa luz do dia de primavera que ele não esperava. Ele não foi apenas liberto, mas em certo sentido ele foi também redimido. Alguém que deu vista aos cegos, alguém que acolhia as crianças, alguém que operava milagres no meio do povo, alguém que ensinava a multidão, alguém que sentava à mesa com os vulneráveis, tomar o lugar de um assassino, de um bandido, de um ladrão, de um preso político, de um malfeitor. Como diz o apóstolo Pedro, lá em Atos 3, ele retoma essa passagem, ele diz, eles mataram o autor da vida enquanto pediram a liberdade de um assassino. Que justiça é essa, meu povo? Mas eu quero convidá-los para que vocês vejam essa história de Barrabás como mais do que algo fora do comum, algo fora do normal. Eu quero que vocês vejam em Barrabás a sua própria história. Eu desejo mesmo que o Espírito Santo abra os olhos do seu entendimento para que vocês vejam essa história como uma parábola da nossa própria redenção. Porque cada um de nós, queridos, cada um de nós nos assemelhamos a Barrabás. Talvez a gente não tenha matado ninguém, roubado ninguém, mas cada um de nós
carregamos culpa, pecado, misérias, falhas, defeitos. Cada um de nós, como Barrabás, também merecíamos a morte. Mas como Barrabás, nós também escapamos da morte, porque Jesus tomou o nosso lugar. O John Stott começa a viajar um pouco nessa história, ele pensa, quem sabe Barrabás tenha ido até o Calvário? A gente não sabe. É possível que ele tenha assistido à morte de Jesus e dito a si mesmo, ele está morrendo no meu lugar. Quem sabe, inclusive, a cena não o tenha tocado e quebrantado o seu coração e o redimido por completo. Enquanto eu compartilhava esses pensamentos sobre esse texto que me atravessou na semana passada com meu pai, ele me contou uma história muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Conta-se a história de um indivíduo que se envolveu numa briga de bar e acabou matando um homem. Lá no solo norte-americano. E por causa disso, ele estava no corredor da morte esperando apenas o dia da sua execução. Então a população da cidade resolveu pedir ao governador do estado para que perdoasse esse homem, para que perdoasse esse preso. Depois de analisar o caso, o governador resolveu conceder o perdão para esse homem, mas antes disso queria conhecê-lo. Então colocou a carta de perdão dentro de uma Bíblia, se disfarçou de pastor e foi até a prisão se encontrar com esse homem. E quando ele chegou à cela, segurando dentro da Bíblia a carta que livraria esse homem da morte, que colocaria esse homem em liberdade, que viabilizaria uma nova vida para esse indivíduo, ele foi mal recebido e veementemente rejeitado. Mesmo assim, o governador, disfarçado de pastor, disse ao preso que tinha dentro daquele livro algo muito bom. Eu tenho algo muito bom para te dar, para te oferecer. E mesmo assim o condenado não o recebeu. Quando o governador foi embora, o carcereiro virou para esse preso e disse a ele o que ele havia perdido. E então, no dia da execução, o condenado pediu para pronunciar suas últimas palavras. Então ele disse, eu não estou morrendo porque eu matei um homem. Eu estou morrendo porque eu rejeitei o perdão. Eu não estou morrendo porque eu matei um homem. Eu estou morrendo porque eu rejeitei o perdão. A palavra do Eterno, lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versos 13, 14 e 15, nos diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ainda assim, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 18, nós recebemos essa mensagem, presta atenção. Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e fazendo pecado aquele que não tinha pecado, para que nele que não tinha pecado, mas foi feito pecado, e enfrentou a morte, morte de cruz, nós fôssemos feitos justos, e fôssemos justificados por Deus, o nosso Pai. Na minha compreensão, queridos, não tem história que traduza melhor
o que significa a justiça de Deus do que essa. A justiça de Deus nos diz, sim, vocês pecaram. Sim, vocês merecem a condenação. Não, vocês não são inocentes. Mas ainda assim, o meu veredito é: vocês estão livres pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. A justiça de Deus é misericórdia. A justiça de Deus tem nome, e o nome é Jesus Cristo de Nazaré. Só não recebe perdão aquele que rejeita. Só não recebe perdão aquele que não acolhe ao Cristo. Ao Cristo crucificado, mas também ao Cristo ressurreto, que está conosco e que nos prometeu que estaria e que voltaria para nos buscar. Tem um pastor que disse que antes de Deus dizer que haja luz, Deus diz que haja cruz. Deus já planejou o resgate dos seus filhos e filhas. A justiça de Deus se faz com amor. E esse amor que a gente procura em todos os cantos está em Jesus Cristo. Está na cruz. Está na cruz o amor que todos nós procuramos em todos os cantos e lugares. A justiça de Deus não é a nossa. A justiça de Deus é Jesus, o justo que sofre, mesmo que não tivesse culpa. Um teólogo e pastor chamado Henry Nouwen, ele diz que a misericórdia de Deus é maior do que os nossos pecados. A misericórdia de Deus é maior do que os nossos pecados. E eu quero terminar essa palavra com algo que o pastor Timothy Keller diz. Ele diz: eu sou mais pecador e imperfeito do que eu pensava. Eu quero que você saia daqui sabendo que você é mais pecador e mais imperfeito do que você pensa. Mas eu não quero que você saia daqui sabendo só isso. Eu quero que você também saiba que você é mais aceito e mais amado do que você espera. Eu sou mais pecador e mais imperfeito do que eu pensava, mas eu também sou mais aceito e mais amado do que eu esperava.